Não precisa falar, nem sabe de mim o que é pra você. Cadê, pessoas? Volta. Paparararararara. Paparará. Paparará. Papará. Oi! Eu tô esperando as meninas. Meninas, venham aqui. Sarau. Isso é pra morrer. Momentos únicos. Na eternidade. E você me falou de uma casa. Oi? Oi, eu tô muito curiosa com a história. Tá, então. Aí, onde é que eu parei? A Ana Bulgra fugiu uma vez, pegaram ela. Fugiu duas, e aí para não fugir a terceira, cortaram metade do pé dela com o facão. De um dos pés dela. E aí minha mãe lembra disso, que ela usava um tipo de um tênis especial, um calçado especial. E bom, essa senhora depois ela acaba no asilo, ela tem um fim trágico, terrível. Ela acaba no asilo e esse asilo no final dos 70 pega fogo e ela é uma das pessoas que morre nesse incêndio. Meu Deus. Então assim, é uma porrada de história terrível que dá até para entender porque não se conta, né? Quer dizer, e aí vem a gênese do Enclave e vem a gênese do Paraíso Paraguai, talvez das angústias que me levaram a escrevê-los. Mas assim, Blumenau é uma das cidades que, nos 70 para os 80, entra numas de ser uma cidade turística, né? E começa a resgatar isso que a gente vai conhecer hoje por essa germanidade torta, né? Essa europeização torta do que se viveu lá enquanto ancestralidade, né? E esse movimento que depois dá origem ao Oktoberfest e a outras várias festas, né? Com festa com final fest, com algum nome alemão no início, cria uma deformação identitária, me parece, sabe? Porque assim, se lá se no plano de quem constrói a Oktoberfest estava tornar aquela cidade turística, né? Blumenau, uma cidade turística e tal. Até tem uma história que é esse planejamento que surge em Blumenau, essa reestruturação do centro da cidade, com os prédiozinhos naquele falso enxaimel terrível e tal. Mas que é isso que vai dar origem a Gramado, no Rio Grande do Sul, né? Que também passa por uma reestruturação. A grande diferença Gramado é uma cidade serrana, né? E o frio é chique. Então, faz frio o ano inteiro naquela caralha, né? No verão tá frio em Gramado. E Blumenau faz um calor do caralho no verão, né, meu? Então, assim,
tem enchente, sabe? É um pandemônio, assim, não é agradável para turista, aquele Não calor é, desgraçado, aquele é frio chique. úmido, nojento, né? Mas de onde vem a deformação identitária, né? Porque, Uhum. vejam, eu tenho a idade da festa, tenho 35 anos. A festa esse ano chega à 36ª edição. Chegaria se houvesse, não sei se vai haver. Quem cresceu sob a imponência da Oktoberfest como uma festa alemã, pretensamente, mas a gente não sabe disso até então, né? Quem cresce sob essa imagem acaba acreditando na história que contam de que nós descendemos do imigrante herói que chega no Vale do Itajaí e ali faz uma cidade maravilhosa para se viver, né? E as pessoas acreditam nisso. E elas não são nem culpadas por acreditar nisso. É porque elas vivem isso todo dia, né? Os prédiozinhos no Falso Enxaimel são bonitos. A gente, vivendo em Blumenau, a gente não dá mais conta de lembrar, ou de imaginar de onde vieram aqueles prédios, sabe? Eu sei de onde eles vieram de uma isenção de IPTU, de um plano diretor que dizia se o prédiozinho for em Falso Enxaimel, não paga IPTU no centro da cidade. Né? E aí é tudo banco que tem, né? Os bancos fazem as suas sedes em Falso Enxaimel, e aí dá essa falsa impressão de que tu vive numa cidade europeia. Mas é uma ilusão tão besta, ela é tão burra e tão pequena, né? Que é para vender para turista, que as pessoas dentro da cidade acabam comprando e elas próprias acabam acreditando que elas vivem num pedaço da Europa, né? Acreditam, assim. Isso é terrível. Eu consigo entender tudo isso, porque eu lembro como eu ficava feliz quando era outubro, por exemplo, quando eu era moleque, e aí domingo de manhã, sábado de manhã, a mãe ligava o rádio e tava tocando a música Alô Blumenau, Bom Dia Brasil, né? Que é uma música que um cantor alemão fez para Oktoberfest, lá nos 80 e poucos. E como aquilo era bonito, eu não entendia nada do alemão, né? E aí tem uma outra questão de identidade que é muito interessante, né? O tal do Deutschtum, que é o nome que se dá ao sentimento de pertencimento do alemão à pátria, à sua Alemanha ancestral ou contemporânea, que seja, sempre se deu pelo idioma, né? A vinculação. Então, assim, e até no Paraíso Paraguai tem uma personagem que fala isso, uma professora que diz, né? Não, Alemanha é onde se fala alemão, né? E de fato, assim, e aí isso depois acaba culminando na união da Alemanha moderna, essa que a gente conhece hoje, que tem essa bandeira e tal. É que lá em Blumenau a galera vive hasteando isso aí, mas não sabe a própria origem, se era da Prússia, se era da República Tcheca, sei lá, de qualquer lugar. Mas eu perdi a linha, pera, eu vou chegar lá. Ah, não, aí tem toda essa coisa sou alemão, né? Sou alemão, que é falsa também, porque se a Alemanha é onde se fala o alemão, Vargas, quando vem com o Estado Novo no sul do Brasil, ele acaba destruindo toda uma herança linguística que traziam esses moradores daqui que não eram mais nem imigrantes, já eram descendentes de imigrantes. Né? Uhum. E em alguns lugares existiu a preocupação de se retomar isso, ou talvez até porque isso não tenha sido, não tenha tido um efeito tão destruidor do idioma, né? E aí, quando nesse poema que Joana leu do Enclave, ela fala do Vale dos Sinos, é uma das tentativas de alargar o conceito de enclave para o Rio Grande do Sul, que também tem uma importante população Uhum. teuto-brasileira. No entanto, eu estudei nessa escola luterana, ali no Vale dos Sinos, naquela região, e vários dos meus ex-colegas naquele momento, eles se tornam professores de língua alemã, porque já traziam um alemão de casa, estudaram alemão a vida inteira na escola, e aí chegam lá na faculdade depois, fazem letras alemão, num negócio que chama Instituto Formador de Professores de Língua Alemã, que é um instituto,
né, da Unicinos e tal, e essa galera acaba vivendo de dar aula de alemão até hoje, né? Assim, são diversos esses meus ex-colegas que passaram por isso. No entanto, em Blumenau, a experiência do alemão ela é circunscrita hoje a um lugar que é um tanto folclórico também, que é a Vila Itopava, que é um distrito da cidade, distante pra caramba do centro, né? Onde se fala o alemão comumente, assim. Mas eu não aprendi a falar o alemão. Eu não sei se meus primos aprenderam, os filhos dos meus tios por parte de pai, se eles também aprenderam, né? Embora os nossos pais ainda falem alemão entre si, timidamente, sabe? Até isso se perdeu. Então, que lugar é esse que fala que se pretende uma Alemanha onde o idioma alemão é ignorado amplamente, né? Eram várias questões que eu tinha, e uma delas era a existência do Choclen, né? Só para voltar, porque a gente está falando disso há bastante tempo. Por essa ignorância de que tenha havido uma habitação originária naquele lugar, e isso é assustador, né? Até conversando com uma amiga que mora lá no Progresso, o bairro onde meus pais moram, ela um dia me contou que o avô dela tinha várias pedras, pedra lascada que ele achava na beira do Ribeirão, né? Ela mora num lugar onde o Ribeirão Garcia abre bastante, assim. E aquilo eram resquícios de habitação originária lá, né, dos Choclen. E bom, como ele era como eu queria deixar a bomba e sair correndo, foi o que eu fiz, né? Eu nunca estudei a fundo os Choclen como eu gostaria de ter estudado, embora eu acabe recolhendo bastante informação, né, de vários lados, porque quando se tem angústias desse tipo com o lugar de onde se vem, qualquer coisa é muito preciosa, né? Rica, né? Rica em sentido mesmo, né? Então, eu continuo investigando os Choclen de longe, assim, eu queria ter podido chegar mais perto, sabe? E, ao mesmo tempo, tem aquela coisa de não saber se eu deveria, né? Eu lembro que foi a primeira vez que me perguntaram isso a sério, assim, foi numa fala que eu fiz com o Gustavo lá na PUC, e aí para pós-graduação da escrita criativa. E aí uma menina que se reconheceu indígena depois de adulta e tal, a Julie Dorrico. Eu super recomendo as lives que ela faz, porque na quarentena ela tá fazendo live com todos os escritores e escritoras indígenas desse país. Tá num movimento lindíssimo. Eu conheço ela. Julie Dorrico, eu conheço ela. Me passa. Julie maravilhosa. E aí Julie me perguntou isso e me soou muito alma intimada, assim, do tipo, mas por que tu tá falando de Choclen, sabe? Aí eu falei, cara, porque assim, eu venho de um lugar que ignorou isso, que ignora isso até hoje, né? E não dá mostras de que vai se reaver com essa história. Porque com o assassinato dos Choclen e a perseguição, eles acabam indo se refugiar no Alto Vale do Itajaí, né? Sim. E o único momento que se relembra a existência deles, hoje, o único momento em que eles são importantes para a população de Blumenau, e assim, importantes, claro, pela via do ódio, né? É quando vai dar enchente em Blumenau e eles que têm demandas infinitas que o Estado não cumpre, né? Enfim, eles vão lá e barram a barragem, o fechamento da barragem, e dizem: bom, se vocês não nos atenderem aqui e colocar macadame nessa estrada e nos arrumar essa ponte que a gente está pedindo faz tempo, se vocês não fizerem tudo isso, a gente não vai deixar fechar a barragem e vai dar enchente lá em Blumenau. Aí Blumenau lembra que esse povo existe, né? Bom, a história é meio que essa, assim. Tanto que tem um poema do Enclave que eu gosto muito, porque ele era para servir mais como não como uma enciclopédia, assim. Eu não queria trabalhar tanto esses temas como eu queria provocar mais, né? Uhum. E aí tem um poema que é cheio de data, que tá lá no início. Deve ser aquele outro que eu gostei.
Mas para te ver, né, Marcelo, os nomes são indígenas, né? Itajaí-Açu, Por exemplo. Aham. Embora a Guarani, né? não tem como não, né? Essa galera não. E o Chocolate. Aqui, ó, o das datas. É. Aqui, ó. Ah, não, esse é interessante. Não, mas eu posso ler para vocês o poema? Por favor. Sim, Lê. É o poema preferido do Gustavo também. E aí, porque ele falou que era o dele, eu acabei dizendo que era o meu. É o 11. E ele diz assim: O 11. Esses dois. Disse que a indústria têxtil precisou de 2 guerras mundiais para se fortalecer. Em 1937, Getúlio Dornelles Vargas decreta a criação do Estado Novo. Mas isso é um poema, não é uma aula de história. Em 1942, o Brasil declara guerra ao eixo. Em maio de 1964, a cidade marcha em apoio ao golpe civil-militar de generais que já haviam experimentado os melhores artefatos de cama, mesa e banho. Né? E ele me soa muito bem por isso. Assim, quando o poema diz que que ele é um poema, não é uma aula de história, é meio que isso, assim, tipo, mano, as datas estão aqui, vai descobrir o que aconteceu, sabe? É uma pista. Tipo assim, eu tô falando disso aqui, meu. E aconteceram coisas muito importantes nessas datas, então vai dar uma olhada, né? Embora isso também não seja evidente, aí eu tô me ligando nisso, depois que eu me liguei que isso não era evidente, eu tô planejando agora um novo romance exatamente para falar desses momentos, assim, que é fim da Segunda Guerra Mundial e início da ditadura, porque houve algo aí que parece que nos escapa e que é importantíssimo para entender esse sul fascistoide, bizarro, cafona, sabe? De direita, Bolsonaro pra caralho. Sim. Parece que tá aí, assim. Esse momento dá mostras de que entre o final da guerra e o início da ditadura houve algo e a gente sabe mais ou menos o que aconteceu, né? Mas eu quero investigar isso, escrevendo sobre, sabe? Bem importante, bem importante. É fundamental, assim como Enclave, Paris do Paraguai. Não, mas eu acho que tu respondeu a minha pergunta. Demais, assim. Incrivelmente, é isso, né? A galera tá aí ainda, o Choquileng. Tá pesado. E é isso, né? Acho que Porque não pode se inscrever sem falar dessa gente. Não pode, sabe? Parece inadmissível escrever um livro sobre Blumenau, sobre qualquer lugar que seja, e não colocar a figura originária ali no meio. Assim. Não? Tá ouvindo? A subjetividade chapecoense, né? Isso foi a coisa da Joana, né? Que eu sou psicóloga, eu fico assim fritando na subjetividade chapecoense, do sul, tudo. E aí o que vem pré-moldado, pronto, assim, é pensar nos italianos, nos alemães. A Joana falou: mas você não pode falar de subjetividade chapecoense sem pensar nos povos originários. E aí foi essa pergunta, assim. Mas o que vem dos povos originários na subjetividade? E aí, isso me remeteu, né? Enclave tem a ver com isso, tem a ver Mariana Berta, a relação com a terra, e eu sigo nesse aspecto ensaístico, né? Que se eu tivesse uma bolsa, seria uma pesquisa de pós-doutorado, mas não vai ser, vai ser um tema de uma live que eu vou fazer da psicologia haitiana, porque eu quero, né? Mas aí eu fico conversando isso, né? Porque entender que até eu, sabe? Eu descobri que minha avó vem lá do Pará, e que eu tenho várias paradas indígenas também. E é exatamente o que você falou, assim, essa alegria, assim, é isso. Eu acho que tem várias coisas que eu tenho que também. Eu tenho sangue indígena, sabe? Eu só não sei a etnia, quero descobrir a etnia. Mas assim, da mesma forma que
que o pessoal fala, eu tenho sangue alemão, eu tenho sangue francês, não sei o que lá. Mano, eu tenho sangue indígena. E ninguém vai tirar isso de mim. Tem uma subjetividade aí, tem um negócio meu, assim, que é desse povo, sabe? Isso Sim, ninguém vai me tirar. Que nem é como Chapecó, né? Só que Blumenau ficou mais maquiadinho, né? Que é o que o Labs traz, né? Com toda essa riqueza, né? Essa finesse dele. Mas, assim, Chapecó é o nome já indígena, né? O nome Chapecó é indígena. Pois é, né? É isso, é O isso. negócio já tá posto ali. O nome é Caingangue, já, né? É isso. Nonoai, né? Não tem como... É impossível sair disso. Não tem como maquiar que Chapecó não é indígena, Chapecó é italiano, entendeu? Não dá, velho, sabe? Tipo, deu, né? E eu acho que isso o Labs faz muito bem, né, velho? No Enclave, no Paraíso Paraguai. Assim, ele traz essas questões intrínsecas. Mesmo não sendo o foco, né, Labs? Mas elas estão ali postas. Não, Né, é porque não dá para não falar disso, sabe? É impossível não falar. Ó, esse comentário aqui do Mano tá muito bom, a gente tem muitos comentários. Vamos falar, né, Alice? Um pouco. Ó, esse do Mano aqui. Espero não estar equivocado. William, um dos principais personagens do Paraíso Paraguai, só existe a partir da morte do outro. Mais para baixo. Mais para baixo. Deixa eu ver, peraí. Tem mais comentários. Alguém falou, Labs faz tudo. Ine Gonzaga. Ine Gonzaga. Querida. E o Nico falou, Herman. Grande parte das pessoas, mesmo descobrindo do fato, muitas vezes preferem a invenção. Deixa eu ver. Ó. Preto segundo. Assustador é tu falando que não tinha Choclen lá. Laclano Choclen. Laclano, eu não entendi. Ó, Preto segundo. Procura sobre a construção da barragem e o alagamento da comunidade. Eles são importantes ainda, né? Sim, eles né, estão aí, né? Marina. Sim. Deixa eu ver se ele escreveu mais alguma coisa. Preto. A conotação do teu discurso é triste. Ó. E não tem como não ser, me parece. Eurodescendentes lixo. Só as coisas do preto. Romantizando a barbárie. Olha, gente. Não, tem que ver tudo, mano. Não pode só ficar pegando trecho e achar que tá entendendo o que a gente tá falando. Não tenho. Não pretendo romantizar a barbárie. Mas a gente tem que falar sobre ela, né? E aí a gente volta a um assunto de antes. Ou a gente não vai contar essa história e tá tudo bem, né? De novo, como se costuma fazer. Uhum. Aí a Marina, ela falou aqui sobre essa questão do alemão, da língua, né? O alemão ainda é muito ensinado aqui. O Instituto Alemão hoje é aqui o IEI. E os índios são peças, figurações nas festas do município onde a prefeitura os traz por obrigação. Isso no Rio Grande do Sul, né? Para ficar claro. O IEI é essa escola onde eu estudei. E o Gui Gutin falou, nessa época, entre a Segunda Guerra e a ditadura, teve o linchamento em Chapecó, que também é uma coisa muito importante, é um fato histórico importantíssimo. E quem quiser saber Segunda Chapecó, né? Nossa, assim, eu falo, na minha concepção, assim, quando me perguntam sobre Chapecó, eu falo que Chapecó é a Ku Klux Klan, né? Eu, na minha concepção da subjetividade chapecoense, eu penso que o linchamento é o trauma. É um trauma na subjetividade, assim. Se pensar Chapecó como uma pessoa, como uma persona, o linchamento é um trauma ali da infância, né? Da cidade. Eu acho que ele tem que ser admitido, né? Primeiro. Falar sobre isso. Ele tem que ser primeiro reconhecido, admitido, né? E aí, para ficar mais viável esse diálogo, né? Mas, com certeza, assim, ele é um fato
como o Marcelo traz aqui no Enclave, esse fato aqui, houve um fato, né? E esse fato tem que ser pesquisado. Sim. Né? Vamos pesquisar. Ninguém está Sim. trazendo a verdade aqui, mas vamos admitir que houve esse fato e aí a partir dele, né? Porque há também essa dificuldade, eu acho, desses povos europeus, descendentes de europeus que não são europeus, que essa é a tua problemática, né, Marcelo? Que fica esse negócio de não é europeu e não é brasileiro. Então, ele não, né? O Paraíso Paraguai, acho que ele traz um pouco disso. Ele não se sente, ele não é alemão, ele não vai ser reconhecido como um alemão de origem, mas ele também não é brasileiro, né? Sim. Então, mas ele se sente alemão de origem, né? E aí, como tu tocou no assunto do como é que chama? Esse negócio que rolou em Chapecó aí, que eu esqueci agora. Linchamento. O linchamento. A gente sabe que a Mônica Arras, quando estava escrevendo o livro dela, fazendo a pesquisa dela, ela teve que sair de Chapecó porque foi perseguida, né, pelas pessoas vivas e descendentes de pessoas ligadas pelo sobrenome a tudo isso, né, ao linchamento e à violência toda. No caso de Blumenau, a gente também tem os nossos traumas todos, e um deles é o genocídio Choclen. Depois a gente também tem o integralismo e o nazismo ali em tempos de Segunda Guerra, e nada disso é posto pelo interesse desses descendentes, né, que são em geral pessoas ainda poderosas e que não querem que seu nome seja vinculado a tudo isso, né? E aí essas pessoas ficam atravancando essa retomada, esse lidar com o trauma que a gente gostaria que acontecesse para poder resolver isso e dali e adiante, né? Isso não acontece, não tem como acontecer enquanto a gente não retoma essas questões todas. Seja o linchamento, seja o genocídio Choclen, seja a participação dos nazis de Blumenau na guerra, né? Porque houve também isso. A gente não toca nesses assuntos, né? Isso vai nos adoecendo enquanto povo mesmo. Sim, Por tudo que não é concordo. dito, né? Tudo que não pode ser dito. Sim, concordo. Eu me lembro desse fato da Mônica Haas, inclusive trabalhei com ela na UFES, na UFFS, e realmente, assim, ela teve bastante... E teve essa questão aqui que o Nico vai trazer também, que está ligada à questão do linchamento que a gente teve aqui, que as pessoas também têm muito essa coisa, Chapecó não tem tradição literária, Chapecó não tem tradição literária. Eu falo, galera, como não? Vocês estão viajando, né, velho? A gente está na terra... onde teve poema de cordel na década de 50, entendeu? A gente teve um poema de cordel na década de 50. Pô, o cara fez um cordel gigantesco, né? Falando sobre o fato do linchamento. E aqui os meninos, aqui o Guigo, o Nico, eles estão falando aqui sobre isso aqui. O Guigo falou nessa... Não, isso aqui eu já li. Linchamento 1960, Marcelino, que era o Nico ela, fez né? um comentário, eu acho, da tua obra. Ele falou: a obra de Labs é bastante crítica, quem já leu sabe disso, problematiza sem deixar de ser literário e poético, contemporâneo. E o Grupo Vertigem também vai fazer essa contribuição sobre o Vicente Morellato, que é o poeta de cordel, que é o autor, que relata o linchamento e a morte do poeta. A Margot fez um filme, o Vertigem participou, filme lindo, inclusive, muito significativo, muito importante esse filme, assim, por trazer essa história do linchamento, né, para a contemporaneidade. Porque, como tu falaste, né, Marcelo, às vezes as pessoas elas não querem falar do fato, porque tem muita gente importante e poderosa por trás, né? Não, dito do passado é muito perigoso para o futuro. Diz o Guigo aí. É isso. Acho que isso me toca muito na área da psicologia também, né? Assim, a gente tem que falar dos nossos traumas, enquanto subjetividade, assim, até mais ampla, né? Tem que poder falar das coisas, senão fica tudo assim, vindo de um jeito estranho, né?
Mas agora vamos encerrar esse assunto, eu acho, né, Vamos, Alice? sim, Bora. sim, Vamos sim. passar para um outro assunto que a gente quer falar ainda hoje, gente, que é três porcos. Vamos falar dos três porcos. E também não é leve, né? Ah, não, Parece que é tipo suave, mas. não, eu não sei, porque eu não li. Eu não sei porque eu não li. Não, mas é pesadíssimo, é pesadão, é pesadão. Pois é isso que a galera tá falando. Que Mas a assim, obra é novidade, é o livro que vem aí, que a gente tá querendo muito ler, que assim, eu tenho uma pilha de livro para ler, mas assim, quando chegar Três Porcos na minha vida, eu vou parar tudo e vou ler esse livro. É, eu já sei que vai me ajudar na minha clínica, né? Que vai ser importante, que eu vou passar para os meus pacientes tudo, e que é um assunto que tem que ser dito, né? Então, vamos falar, vamos falar. Tem o quadro Chape News ainda, né? Ah, vamos falar o Vamos fazer entre parênteses o nosso quadro. Tá, Eu vou até botar o filtro quero ver esses aqui. comentários aqui. E ver os comentários também é muito importante. E a gente tem o quadro, a Joana até preparou tudo bem direitinho, assim, que... Peraí, deixa eu... Aqui eu tô vendo o quadro, o filtro aqui. Que eu tinha planejado para falar. Ah, tá bom assim também, ó. Que legal. Chape News, colando na área, galera. Então, as nossas notícias dessa semana são... Disfarçado Teatro de Chapéu Festival continua em campanha. Financiamento coletivo pela benfeitoria. Nós, Alice Souto e Joana Golini, estaremos lá com os nossos poemas autorais sobre Chapecó. E não se iludam, galera, porque não é só fofinho, também vem lapada por aí. E estaremos lá com esses poemas sobre Chapecó. Outra notícia do Chape News é que a rifa do coletivo Perifa Cultural tá rolando. A galera tá fazendo uma rifa para continuar seus trabalhos. Eles são um coletivo independente de rap, hip hop, então, e MCs e também slam. Então, quem puder comprar a rifa tá maravilhosa, com produtos incríveis. E a outra notícia é que terça-feira, dia 28/7, a Humana Sebo e Livraria estará fazendo uma live no seu Facebook sobre editoração. Então, muito incrível essa live com quem? Com ninguém menos que a Gabi Brezola e a Regina Melim. Então, quem tiver interessado, cola nessa live que vai estar rolando. E é isso, acabaram as Chape News. Meu Deus. Boa noite para quem está chegando agora. Essas foram nossas Chape News. O pessoal curtiu, Vamos voltar agora para o Três Porcos? Vamos voltar a falar do Três Porcos, que é o assunto que a gente não falou. Indo... E o Chape News é com X. É com X. É com X. É com X. É originário, né? O nome, esse Chapecó. A Alice tem poemas que ela faz Chapecó com CH e Chapecó com X. Ela gostou. Dá uma distinção boa aí, né? Poxa. Nossa, é uma distância, é um abissal, né? Assim. Aham. Eu acho importante a gente dizer também que a gente escolheu assim essa entrevista com o Marcelo para fechar uma temporada do Nuvem Digital, né? Tipo assim, série do Netflix. Nossa temporada. Né? Fechamos agora, vamos dar um pequeno intervalo, né? Então, assim, eu entendo assim que para vocês que são do Sul é um pouco difícil entender esse conceito de férias. Mas férias é muito importante. A gente vai dar um tempinho, assim, porque a gente tem outros projetos, para trabalhar mais, sabe? E a gente vai dar um pequeno intervalo, mas a gente volta muito... E volta quando? Em agosto, a partir do dia 9. Não, 9 é dia dos pais. No próximo. Ah, tá. No outro domingo, que não é o dia dos pais, a gente volta com as lives com Gustavo Mate, gente. Olha! Nuvem Colonna e Beatriz Todeschini, que é uma poetisa ativista aqui de Chapecó, incrível, conheçam essa mulher, faca na bota ela.
Então, a partir do próximo domingo, 16h23, a partir do dia 16, a gente volta com o Nuvem Digital. Nós gostaríamos a gente vai fazer essa pausa necessária. Beatriz, 16 e Gustavo Mate, 23. Nós estaremos aqui desse retorno com uma escritora e um escritor chapecoenses e suas obras, enfim. E essas serão lives patrocinadas pelo Revirada. Sim, pelo Revirada Cultural. A gente Olha que ótimo. Rolou. Pelo edital da Prefeitura Municipal de Chapecó de emergência, o edital emergencial para artistas, chamado Revirada Cultural. Então, a gente vai dar essa pausa e a gente também gostaria de reiterar que a gente está há 4 meses fazendo live, todos os domingos. Com escritores de Santa Catarina e do Oeste e de Chapecó. Então, eu acho que é uma pausa merecida, né, Liz? Tem sido incrível, muito bom. Eu tô curtindo muito esse papo, então vamos se encaminhar para o final, que é importante terminar também, né? Senão a gente fica assim... assim, e falar, se alguém tiver pergunta, pode fazer, que aí a gente contempla agora. Pela lei, é a lei de Chapecó, tá ok? Seguigo é ótimo. Virei fã. ABC do Reunions para você, Marcelo. O Saudades. Rênios, um abraço pro Rênios. Rênios, a gente trabalhou juntos. Um abraço, Rênios. Abraço. Saudade de... Festival Disfarçados de Chapéu, participem. Sim, Festival Disfarçados. Que vai ser, vamos falar pô, do festival. Eu já falei no Chapéu News, amor. Sim, não, mas só para lembrar que as pessoas, né, assistem assim, o pessoal já bebeu o vinho também. Aliás, cadê o vinho? Acabou? Acabou. Tá. Tem um outro, eu vou falar aqui um outro comentário do Dias Passados que eu já falei no Chapéu News. O Rafael, ele falou, Lab, seu lindo, você acha que a familiaridade, entre aspas, com o assunto te ajuda a escrever os romances, mesmo forrados de informações e dados históricos de forma tão poética? Tá aí uma pergunta. Isso sempre foi uma preocupação, assim, né? Primeiro porque eu acho o romance histórico chato, né? Isso de reconstruir o momento e as vestimentas. Então, eu tento, e isso eu trago da poesia, eu tento colocar mais a subjetividade do que a objetividade do negócio, né? Então, assim, bombardeia de informação, de data, de nome, bombardeia, né? Mas isso não importa. Como nas aulas de história, geralmente a data não importa, né? Importa entender o movimento todo de uma nação, de um povo, né? E aí eu quero sempre pegar o que eu suponho que elas estivessem sentindo, né? Isso importa mais do que se a Rua 15 lá de Blumenau era, sei lá, de barro ou de paralelepípedo já naquele momento, sabe? Esse tipo de reconstrução não me interessa, assim. Entendi. O que eu queria falar do Disfarçado de Chapéu é só que é um festival do dia do aniversário de Chapecó, que é dia 25 de agosto. 25 de agosto. Mas esse aniversário inventado, tá, galera? Não é exatamente assim, quando nasceu formalmente. Mas aí vai ter o festival e a gente vai... Eu acho que vai ser massa isso. A gente vai participar como Sarau no Veicolona, fazendo esse recorte de poemas só sobre Chapecó. A gente vai se apropriar do tal do dia 25, dessa data aí, dessa tradição inventada. A gente vai se apropriar com vários artistas de Chapecó, de várias linguagens, o que é mais importante. Vai ter Margot Filme, vai ter Laura Tereza, vai ter a Vertigem, vai ter Laura Miller, vai ter... E vai ter a gente. Vai ter a gente. Sarau no ótimo. Aliás, Marcelo, se tu puder assistir, eu tinha essa vontade, vou aproveitar para falar uns assuntos assim. Eu tinha essa vontade, assim, para o futuro, para frente, assim, projetos, assim, de escrever um livro sobre Chapecó e pela Caia Ponte, falando com o editor. E aí eu vou selecionar alguns poemas, assim, que poderiam estar nesse livro. Olha, tu assiste, a gente grava, eu mando depois, né? Porque aí eu queria ver se tu gosta. Vamos Vai ser a primeira discutir. vez que eu vou mostrar esses poemas. Vamos sim.
O Renions, ele falou aqui, Marcelo, você me arremete ao saudoso Renato Russo, expondo sentimentos em poesia. Olha, E o Guigo falou que Blumenau significa homem azul agora. Blumenau. É uma piadinha. Esse aí é dos meus, eu chamo Passo Fundo de Deep Step. Deep Step, Passo Fundo. Blumen. Você já tinha ouvido essa? Já. Eu que ouvi a primeira vez agora, eu tô achando o máximo. Não vai me derrubar a ponte do Goi, hein? Livro, Alice. Tá. Então vamos se encaminhar. Gente, esse Guigo aí, tipo, tem... Vamos entrevistar você, Guigo, numa próxima. Você escreve também, fala qual que é. Essa pessoa, essa vai ser ótima. Essa pessoa... A gente não conhece, mas tem tudo a ver. Comentário, né? Tu conhece o Guigo, não? Não. Guigo, tu é parente do André Tim, escritor que mora aqui em Chapecó. Guigo Tim, né? Tá, enfim, vamos parar de né? Tá, vamos falar dos três focar focos. Vamos falar dos três focos. Marcelo, fala aí dos três focos pra galera que tá afim de comprar, adquirir, pré-lançamento, como é que é? Porque ainda não fechou o momento, assim, da pré-venda, né? Então vamos falar dessa pré-venda. Não, ainda não. Na real, faltam 2 semanas para acabar, né? Quem quiser saber do que se trata, entra lá na página dele no Catarse, que é catarse.me/3porcos, tudo junto, sem acento. Já vendi 200 e poucos livros lá. Uau! Lá foram 217, eu tinha visto antes, e por fora já vendi mais uns 10, então quase 230 livros, assim. Foi um arraso, né, cara? Foi lindo isso, assim, porque coloquei 60 dias para ver se chegava aos 10 mil em 60 dias e chegou em 2 semanas, sabe? Então, foi louco esse movimento. Assim. É catarse.me/3porcos? catarse.me/3porcos. Tá, tô publicando aqui. Tá. Pessoal entrar. Olha, o meu companheiro Isaías Alves mandou um poema, gente. Ele é muito artista, esse cara. Vou ter que ler, velho. Sério. Antes do Marcelo falar. Torcer pra Chape? Não. Chape se divide em poesia de montão. Vocês aí, eu aqui, direto no Ceilão. Massa. O Isa tá lá no Ceilão. Ele tá morando a trabalho, preso pela pandemia, no Sri Lanka, gente. Uau! Esse é um outro papo que a gente vai trocar um dia sobre os colonizadores, né, Isa? Que foram para o Ceilão e que depois vieram para cá, os portugueses, com a galera. Ainda vamos escrever e falar muito sobre isso, sobre o Oriente. Então, 3 porcos é um tema pesado. Eu tô muito louca para ler. Que vai entrar vai entrar na fila, vai entrar na frente, vai furar a fila assim da lista de livros que eu já tenho que ler assim que eu tiver ele, eu vou ler no papel. E que fala do tema da masculinidade, fala do tema de abuso contra a criança, né? É pesado. De vingança. E vingança, sim. Ele nasceu assim já, com a ideia de ser um romance de vingança, né? Queria trabalhar esse tema. E ao mesmo tempo queria discutir um pouco isso da construção da masculinidade, né? Tanto do homem abusado na infância como não. Eu acho que eu acabo discutindo a construção de masculinidade a partir da ótica do homem que foi abusado e que em algum momento... E aí tem um estopim no Três Porcos, que é o fim de um relacionamento que o protagonista narrador tem. E esse fim de relacionamento põe ele em dúvida, né? Sobre, afinal, quando ele vai se tornar homem, né? E aí entra nessas de descobrir que nunca foi homem, de fato. É claro, homem diante do homem ideal, né? Que se espera do heterossexual, o macho alfa.
E aí tudo isso é entrecortado por memórias, né? De vários momentos desse personagem. Ele é um personagem em camadas, assim. E aí a gente tem momentos da infância, tem esses momentos de abuso, tem as tentativas de descoberta da sexualidade dele já na juventude, né? E isso vai se cortando, né? Se entrecortando e vai dando profundidade a esse personagem, né? Porque ele é complexo mesmo, assim, né? E aí tem essa busca dele que de repente vira uma neurose, né? Algo desenfreado por vingança. Ele quer se vingar dos abusadores para ver se ele retoma aquilo que seria o ser homem que ele perdeu, né? Com esses abusos. É disso que fala o livro. É pesado, é pesado, é pesado. Foi difícil escrever, foi difícil reler, todo o processo foi difícil, assim. E foi um alívio terminar também, porque parecia que não conseguia, né? Que não tinha jeito de terminar, mas consegui, terminou e, bom, ele já está quase indo para a gráfica agora. Ele tá agora no momento de diagramação, ele volta da diagramação essa semana, vai ser impresso e eu estou super curioso para saber das pessoas como isso vai soar, assim. Uma capa bem linda, né? A capa do Nestor Júnior, um desbunde de capa, né? Que ele fez Nossa. exclusivamente para o livro. Ele leu Três Porcos e ficou completamente angustiado, assim. E disse, não, eu vou preparar a capa. E de repente ele me veio com isso, com esse porco morto. E uau! Assim, foi... Eu nunca fui tão infeliz escrevendo, porque eu tive que lidar com um monte de fantasma meu, né? Mais do que no que eu já tinha escrito. Mas eu nunca fui tão feliz também por ter escrito e ver ele reverberando tanto antes de ser publicado, sabe? Isso nunca tinha me acontecido, assim, né? Então, todo mundo que leu o livro trouxe algum tipo de resposta. E pela primeira vez, essas respostas incluíam angústias das pessoas que tinham lido, né? Então, ninguém veio feliz me dizer, acabei, que bom teu livro, né? Foi tipo, porra, eu me fudi lendo esse livro, né? Que merda, que desgraça, né? E, e aí eu saio, eu saquei que eu continuei na coisa da memória, mas em vez de estar na memória coletiva, como eu já vinha no Enclave, no Paraíso, assim, agora eu fui para a memória individual, né? Que é um lugar que me parece confortável escrever sobre. Assim, não é fácil, não é disso que eu estou falando, é de conforto mesmo, porque a memória tem isso de reconstrução, né? A gente nunca lembra de fato, a gente está sempre se esforçando para lembrar como algo se deu, né? E, e aí passei por isso no Três Porcos também, porque eu lembrava de várias coisas, mas eu tive que revisitar várias coisas, né? E isso não foi nada bom, não foi legal, não foi uma merda, na real. Né? Mas consegui aí, eu acho que resolveu uma, um monte de coisa que eu achava insolúvel antes, sabe? E isso me foi bom, assim. O resultado dele enquanto livro tá melhor do que eu esperava que eu pudesse fazer, né? Do que eu pudesse escrever. Então, isso é muito importante para mim, assim, o efeito disso para você, né? Assim, a pensar que é uma possibilidade para muita gente, né? Como que a gente lida com abuso, com esses traumas, com essas paradas muito doidas que a gente vive na vida, né? Será que escrever adianta? Cara, eu me digo que não. Eu me digo que não adianta, sabe? Uhum. Eu tenho um livrinho que chama O Filho da Empregada, que foi minha terceira publicação lá em 2016. E foi um livro escrito com pressa, com raiva. Estava iniciando isso de lidar com a memória, né?
e eu nunca consigo abrir esse livro e mexer nele, sabe? Eu acho que ele precisaria de uma reescrita em alguns momentos, de edição, assim. Mas eu não abro esse livro, né? E aí eu saquei o que eu faço, assim. Escrever não resolve nada, mas é uma forma de depositar um punhado de dor dentro de um livro e largar ele na prateleira e deixar ali, sabe? É como se eu pudesse finalmente tocar aquele tanto de coisa, porque tomou forma, afinal, então se toma forma dá para manusear, né? Mas em vez de eu lidar com aquilo, o meu manuseio é em direção à estante, para esquecer na estante. É mais um livro como todos os outros livros que tem, né? E eu boto fé que com o Três Porcos o movimento vai ser meio esse, assim. A grande diferença é... não chega nem a ser uma diferença, porque o filho da empregada, ele me trouxe muita gente que também foi filho da empregada e que se viu naquelas palavras e que vinha me dizer, né? Poxa, me senti justiçado, me senti, né, contemplado pelo que tu escreveu, muito obrigado e tal. O foda do Três Porcos é que pelo tema do abuso de um menino, né? Mas não só por ser menino, onde eu quero chegar. Muita gente que não leu o livro, mas sabe da existência dele, ou soube da existência dele, me procura, e me procurou já, mas continua me procurando, para me falar dos abusos que essas pessoas próprias sofreram, sabe? Isso é muito cruel. É muito cruel. É muito cruel, porque essas pessoas nunca falaram com ninguém sobre isso, né? E aí eu não me sinto nem preparado para receber as falas dessas pessoas. E eu recebo, né? E a gente conversa, claro. Mas a desgraça não é elas me dizerem, é o tanto de tempo que isso ficou guardado com elas, né? Apodrecendo elas por dentro. Eu digo isso porque até ano passado eu nunca tinha verbalizado as minhas próprias situações, né? E aí um dia eu li um poema de Amanda Vital, que ela largou no Facebook, como ela faz sempre. Eu li aquilo e achei aquilo muito do caralho, assim, pensei, nossa, que foda, a Amanda tá assumindo que foi abusada num poema, né? E fui falar com ela. E a gente começou a conversar e de repente estava eu falando pela primeira vez na vida, né? E, e daí, para começar escrita do livro, então, não demorou muito, sabe? Foi meio que... ele já existia dentro de um outro livro que eu estava escrevendo. E aí, esse talvez tenha sido o divisor de águas, assim, essa conversa com a Amanda e eu poder falar para alguém, né? Tipo, caralho, eu passei por isso quando era guri. E aí começo a escrever o Três Porcos Independente do outro livro, assim, né? Porque ele tava lá ocupando espaço, sabe? O livro ele existe, ele vai ser escrito ainda, ele é sobre bem outra coisa. E aí eu pensei, bom, se lá no Paraíso Paraguai a Ana Araújo me disse que eu tava falando de masculinidade, eu vou fazer isso aqui também. Mas eu tava fazendo de maneira muito torta, assim. E aí, porque o Três Porcos, ele é uma história com começo, meio e fim, com arco narrativo, que as circunstâncias, bem ou mal, me deram, né, na mão, assim, tipo, ó, meu, escreve um livro disso aqui, o livro tá pronto, é só de escrever. E foi isso. E se existe, porque eu acho que existe isso, né, de pensar antes de começar a escrever, para que aquele livro vai servir? Para que vai servir esse livro? Né? Que relevância isso pode ter na vida das pessoas, sabe? E nos outros, nos anteriores, eu sempre descobri isso depois, né, de o livro publicado e lido, e replicado, e indicado e tal. Com o Três Porcos eu já sabia antes o porquê de eu escrever. Porque eu sabia que eu não estava escrevendo ele sozinho, né? Que eu estava escrevendo com mais um sem número de pessoas abusadas que nunca puderam falar disso na vida com ninguém, né? E eu já assumi a responsa de acolher essas pessoas quando elas me procuram, sabe? Porque como a Amanda me recebeu um dia, o mínimo que eu posso fazer é acolher essas pessoas também, né? Dizer para elas que tá tudo bem.
que elas não tiveram culpa, né? Por Uhum. mais que elas se acreditem culpadas até hoje, tantos anos passados, a culpa não foi delas, né? A gente, sei lá, é foda falar sobre isso. Eu preciso me acostumar a falar sobre isso ainda. É difícil. Eu volta e meia começo a chorar na live e tá tudo bem. Eu acho que até a gente, assim, né? Sim. Porque quem tá ouvindo, porque realmente é bem forte, mas é o que a galera tá falando aqui, né, Labs? Que o Transportes precisava ser escrito, a Malamargem Revista falou aqui, também a Malamargem falou, botou um monte de coraçãozinho, e outra É a pessoa aqui, Amanda que tá nessa Malarmagens aí. Beijo, Amanda. Antes de qualquer coisa. massa, Amanda. O Almilcar perguntou quanto tempo para escrever. Quanto tempo para escrever? Quanto tempo demorou para escrever o Três O Porcos? Três Porcos? Foi rápido, meu. Eu comecei a escrever ele, o arquivo dele é de maio do ano passado. Foi rápido, mas foi demorado também, porque em algum momento tinha uma cena que, quando eu acabei de escrever, eu compartilhei com uma pessoa muito próxima e disse: eu acabei de escrever isso aqui, ó. Mas eu não mostrei o texto, só falei sobre o que era. E aí rolou uma. Não sei se falta de vontade na compreensão da coisa toda. E aí falou: nossa, mas isso é muito machista, isso é homofóbico. Uau! Sabe? E aí eu sucumbi a essa crítica e parei de escrever. Por meses, assim, por meses. Parei de escrever. Porque eu entrei em conflito não com o que eu estava escrevendo, porque eu acredito, inclusive nessa dobra desse personagem, que em dado momento despiroca, mas eu achei muito foda esse tipo de afirmação, assim, sabe? Não sei, foi um empecilho enorme na escritura, nesse processo de escritura. E aí, em algum momento, rolou de ele voltar a ser escrito. Isso já era talvez fevereiro desse ano. E foi aí, sei lá, que mês que a gente está agora? Julho? Foi maio, maio talvez, final de maio. Uma amiga estava me ajudando nisso, ela me dava prazos, né? Ela dizia: ô meu, como é que tá teu livro? Assim, tá indo, né? Não escrevi hoje. Tipo, tá, então tu vai me entregar um capítulo até final da semana, pode ser? E aí eu fui escrevendo, cara, assim, Eu a essa toque de caixa. E amizade terapêutica. Eu faço com Nossa, pacientes. eu tenho amigos maravilhosos, cara, sério. E aí, e aí eu considerei o livro terminado no dia que eu escrevi a última palavra do último capítulo, abri para começar o novo, aí eu voltei para aquelas últimas palavras e pensei: mano do céu, não tem maneira melhor de eu acabar o livro do que com isso aqui. E aí, e aí eu abri o epílogo, não escrevi ele imediatamente, mas aí eu fui avisar a Amanda Vital que eu tinha acabado de escrever, né? Porque a Amanda participou de tudo isso desde o início, assim. E eu botei pra chorar como um desgraçado, assim, sabe? Tipo, foi muito foda isso. Foi enorme, assim. E aí eu chorei como um desgraçado na frente do computador e pensei: acabou, finalmente acabou. Claro que depois tem, ele passou por, sei lá, 10, 12 leituras, né? E aí teve todo o trabalho de reescrita, aí teve capítulo que aumentou, teve personagem que saiu, teve capítulo que entrou depois, tudo isso. Vai acabar a live, tem 25 segundos. Ai, meu Deus. Vamos se despedir. Vamos acabar. Vamos. pedir. Te amo, Gratidão, Marcelo. foi maravilhoso. Nossa, obrigado por isso, gente. Vocês são maravilhosas. Que honra estar aqui e que o livro chegue logo para vocês. E obrigado a todo mundo que assistiu. Falta 4, 3, 2, 1.